Fala aí, pessoas. Opa, tamo de volta. Um momento que é muito desafiador, eu acredito, para boa parte das pessoas é o momento prévio à entrada na universidade. Principalmente a escolha de qual curso universitário fazer. Pois é, há quem diga que somos muito novos, muito jovens para escolhermos uma profissão que será para o resto da vida. Tipo um reverb no fundo, sabe? Resto da vida. Já ouviu isso? Roda a vinheta. Sou Odonto, o podcast para quem vive a odontologia de corpo e alma. Um projeto do Caminho Criativo, apresentado por Gustavo Rivera e Thiago Menegazzi. Eu tinha por volta de 17 anos quando comecei a pensar sobre qual curso deveria fazer para nível superior. Até então, eu não havia refletido sobre quais eram as áreas de atuação que eu gostava ou qual tipo de prática eu gostaria de fazer para o resto da minha vida. E essa dúvida ficou comigo por bastante tempo, até que meus pais, nessa época, começaram a se preocupar justamente porque eu não demonstrava e nem puxava assunto sobre nenhuma área de atuação profissional. Posso imaginar a cara dos seus pais olhando pro pequeno Gustavo, que nem era pequeno à época, mas meu filho, conhecendo seus pais como eu conheço, meu filho, o que vai ser da sua vida? Pois é, eu gostava, sempre gostei de jogar videogame, gostava de ler também, mas isso daí, lógico, hoje dá dinheiro para algumas pessoas, mas naquela época não. E essa preocupação começou a ficar um pouco maior, eu comecei a ficar um pouco angustiado com relação a isso e fiz uma orientação vocacional, o nome é esse, né? Eu acho que é isso, orientação vocacional. Orientação vocacional com um psicólogo e nem era com grupo, era uma questão mesmo, foi um trabalho individualizado. E eu me recordo bem da primeira pergunta, na primeira consulta que eu tive com esse profissional, a pergunta dele foi: você pode não saber o que você gostaria de fazer, mas você sabe qual a área que você não gostaria de fazer de jeito nenhum? E eu me lembro que a resposta que foi dada a ele foi medicina. Eu não queria naquele momento fazer medicina, porque na minha cabeça o médico trabalhava absurdamente demais. E meu pai é médico, e eu sempre tive uma vivência do meu pai muito atrelada aos plantões noturnos. Meu pai tem uma formação na cirurgia pediátrica e ele sempre deu muitos plantões. E eu falava, poxa, eu não quero isso não. Além de trabalhar durante o dia, tem essa questão dos plantões noturnos, eu quero uma profissão mais de boa. Como se depois de um tempo a gente não trabalhasse uma quantidade absurda de horas, né? Sabe de nada, inocente. E aí o que aconteceu foi bem surpreendente, porque eu fiz, eu não me recordo, 6, 7, 8 encontros com esse profissional, e ao final ele entregou um relatório com as profissões que mais se adequavam ao meu perfil, em cima de todos os testes que ele executou durante aquelas consultas. E para minha surpresa, a área que eu teria mais propensão a ter desenvolvimento em função das minhas habilidades, ou enfim, em função dos resultados dos testes executados, era justamente a área de saúde. E estava lá, em primeiro lugar, medicina. Aí sim. Das duas, uma. Ou você estava errado, ou esse psicólogo estava completamente equivocado. Né? Ou, de repente, o que passou pela minha cabeça, meus pais, que fizeram a contratação do serviço dele, estavam intervindo. Ah, já foram cartas marcadas, então. Na minha cabeça, passou pela minha cabeça esse tipo de possibilidade. E aí, justamente para fazer valer aquela questão que eu tinha mencionado sobre qual a área que eu não gostaria de seguir, eu falei para ele, bom, se está aqui medicina em primeiro, uma outra área que eu não vou seguir também é a psicologia. Porque de que adiantou se eu ter me perguntado, né, no primeiro encontro qual a área que eu não gostaria de fazer? Uma resposta bem educada, de um adolescente pouco rebelde. Que beleza, né? E nessa análise dele, para que o investimento que meus pais fizeram não tenha sido em vão, não tenha sido perdido, eu acabei marcando, na época, para o vestibular, a segunda área, justamente sinalizada por ele. A primeira, né, de aptidão era medicina, e a segunda era odontologia. Então foi esse o ponto que me fez marcar odontologia na inscrição do vestibular em 1998. Tem bastante tempo, né? Bastante tempo. Eu entrei em 97, é isso. Você entrou em 98, é isso aí. E eu comecei o curso sem nenhum tipo de tesão. Sendo bem sincero, eu só fui
ter o meu interesse despertado pela odontologia ao final do segundo ano. Então, era por volta do 4º para o 5º semestre do curso. Até então, eu só fazia o curso por fazer, para ter um nível superior e estar atrelado àquele serviço que foi prestado por esse psicólogo da orientação vocacional. E aí não tem nada a ver agora o meu comentário com a sua decisão ou a do psicólogo, né? Sei lá. Ou dos seus pais, né? Como você mesmo disse. Mas o fato é que os primeiros anos da odontologia, do curso de graduação em odontologia, não são exatamente o melhor momento para quem ainda quer se apaixonar por aquela profissão, porque a gente vê muito pouco da atuação do cirurgião dentista mesmo. Então são áreas mais básicas como genética, bioquímica, histologia, anatomia, que inclusive, jovem, você que está ouvindo aí, a gente nem dá a importância necessária ou dá menos importância do que deveria e depois isso cobra o preço lá na frente. Porque realmente são áreas muito, muito importantes, básicas, porém muito importantes, e que a gente não dá essa trela toda. Mas, como o Gustavo dizia, realmente não é muito fácil se apaixonar para quem já não tem essa decisão clara na cabeça nos primeiros anos da odontologia. Concorda? Concordo, mas eu tenho que lhe falar, viu? O trabalho do homem foi bem feito, porque eu sou apaixonado pela área, gosto muito e não me vejo fazendo outra coisa. Então você, senhor psicólogo, que eu não faço ideia de qual seja o nome, né? Parabéns pelo seu trabalho, viu? Você foi certeiro. E você, senhor Thiago Menegazzi? Sei que sua história é diferente da minha, porque eu não deixo a vida me levar, mas boa parte daquilo que eu planejei na minha vida não deu certo. E justamente isso foi o que fez com que muitas outras coisas fossem bem-sucedidas. Você, como homem totalmente planejado, metódico, e que faz todas as suas ações muito bem calculadas, como é que foi sua entrada na odontologia? Faltou só o moreno alto, bonito e sensual. Que maravilha. Pois é, não sei quem vai pegar essa referência aí, mas se você tem mais de 40, certeza. Se tem menos, pergunta pro teu pai, vai. Certamente ele saberá. Mas falando um pouquinho da minha história, da minha decisão por odontologia, foi meio que o contrário do Gustavo. No seguinte sentido, eu tive uma experiência clínica com a odontologia enquanto paciente, e isso me fez criar um certo interesse pela área. Infelizmente, não da maneira positiva. Mas vamos lá, deixa eu contar um pouquinho para vocês. Quando eu tinha 12 para 13 anos, eu sofri um acidente brincando embaixo do bloco. Para você que não é de Brasília, aqui nas superquadras da Asa Sul e da Asa Norte, que compõem o plano piloto, nós temos os blocos e embaixo desses blocos tem o chamado pilotis, que é uma área pública. Então as crianças brincam embaixo do bloco. É uma expressão comum aqui. Mas estávamos brincando embaixo do bloco, de nunca esquecerei disso, Pique Lobo. Já ouviu falar disso? Pique Lobo não é da minha época não, cara. Ah, é da sua época, sim senhor. Mas pode ter outro nome aí no seu local de origem, mas a ideia é que havia um lobo e esse lobo pegaria as outras pessoas que tinham que passar por ele. Certamente tem outro nome por aí, mas eu era um dos que estava correndo. É Chapeuzinho Vermelho, né? Voltando, eu era um dos que estava correndo e naquele momento que eu estava chegando perto do tal do pique, o cidadão me empurrou para me tocar ali, para pegar, né? E me empurrou e eu me desequilibrei e bati com o rosto na quina de uma das pilastras de sustentação do prédio. Eu não me lembro de mais nada a partir daí. Eu sei que eu fiquei um tempo ali desmaiado e não sei quanto tempo, mas eu lembro de depois ter acordado e estar sentindo o rosto meio dormente e os amigos me levando para casa, que era próximo ali. Então eu imagino que foi uma coisa rápida. E na portaria do meu prédio tinha um espelho, era espelhada, né? E aí eu olhei pro espelho e vi aquele monstro ali, né? Basicamente eu estava com a cara toda ensanguentada e a partir desse momento começou a doer loucamente, como é o cérebro da pessoa, né? E claro, eu subi, minha mãe ficou desesperada, à época éramos só eu e minha mãe aqui em Brasília nesse momento. Minha tia até morava em Brasília, era médica, mas estava de plantão fora. E aí aquela correria, claro que isso era um domingo, 7 horas da noite, então a gente teve que correr porque existia. Fomos para o hospital de base, que é um hospital de referência público aqui em Brasília, e lá foi feito um atendimento de urgência. Assim, eu não contei um detalhe importante, meus amigos chegaram, tia, eu trouxe isso aqui, e aí ele pega meu dente inteiro na mão do sujeito, que era o meu amigo. Ele disse que achava que era um pedaço da pilastra, mas não, era o meu incisivo central permanente superior. Se quisesse guardar um pedaço da pilastra de lembrança, né? Sua mãe querer botar num colarzinho. Por que será que esse meu amigo, achando ser um pedaço da pilastra, levou pra mim, né?
Mas ainda bem que ele levou, que era o meu dente. E aí fomos direto lá para o hospital de base, como eu havia comentado, e houve o reimplante desse dente. Foi só feito o reimplante e um cimento cirúrgico qualquer colocado ali, e sem orientação nenhuma. Veja, não estou julgando ninguém, nem o serviço, nem o profissional, até porque o desespero naquele momento era muito maior. E, como eu disse, minha mãe não sabia de nada do que estava acontecendo, muito menos eu. Sabia que tinha perdido o dente. Tá bom, soube naquele momento que a tal pilastra chegou na mão dela, né? Mas isso, como eu disse, foi aos 12, 13 anos, e a partir daí vocês imaginem a epopeia que foi na minha vida participar de vários tratamentos odontológicos, seja na ortodontia, seja na endodontia. Vieram várias sessões em vários dentistas à época. Bom, não vou entrar aqui em questões técnicas, mas o fato é que muito tempo depois eu fui descobrir, lendo pela curiosidade. Na época não existia Google, olha aí, na época a gente lia. Você acredita numa coisa dessa? Olha só que coisa maravilhosa, hein? Pois é, que coisa curiosa, né? Um livro, acredite, pode trazer informações relevantes, né? O que é um livro? Pois é. Mas aí comecei a me interessar, óbvio, pelo meu assunto ali. Eu perdi esse dente, e em perdendo o dente eu tive que fazer uma prótese adesiva que, para quem não conhece, é uma prótese presa ali nos dentes adjacentes, dentes vizinhos. E aquele tratamento estava bom para mim naquele momento. Eu ia entrar na adolescência e aquilo me supriu, tanto do ponto de vista funcional quanto estético até então. Mas, como era no incisivo central, e eu ainda estava em fase de crescimento, obviamente aquilo não deu certo. É como se eu tivesse prendido ali o crescimento da minha maxila. Mais uma vez, não vou ficar aqui entrando em questões técnicas, mas a minha mordida ficou aberta e esteticamente ficou muito ruim para mim. E eu estou falando isso agora mais tranquilamente, mas eu demorei muito tempo para que eu mesmo tocasse nesse assunto, porque foi algo muito sensível para mim. Mas vendo os possíveis erros ou sucessões de tratamentos equivocados que até então eu tinha feito, aquilo me estimulou para que eu pudesse fazer odontologia e não cometer os mesmos erros, não cometer erros. Olha aí, né? Doce ilusão de que eu não cometeria erros na vida, né? Mas não cometer erros com o meu paciente. Ou melhor, talvez mais do que não cometer erros, me importar com os erros que eu eventualmente cometesse. E foi assim a minha decisão, mais ou menos ali nos meus 16 anos, por fazer odontologia. E assim como o Gustavo, eu também não me encantei pela odontologia nos primeiros semestres. Embora tenha sido planejado de alguma maneira, como ele mesmo falou, os primeiros semestres não foram lá, digamos, encantadores para mim. Mas a partir do momento em que começamos a ter uma atuação em laboratório ainda, mais voltada para o atendimento odontológico, procedimentos fim, digamos assim, na área, aí sim a paixão veio e eu me encantei por tudo aquilo. Nós demos a sorte, se eu posso dizer assim, de escolhermos uma área pela qual nós nos encantamos e gostamos muito. Mas não é assim que acontece com muita gente. Então nós vemos muitas pessoas procurando a odontologia por influência de familiares, tios, pais, irmãos, e não necessariamente despertam o gosto pela área profissional. E nenhum problema com relação a ter influências positivas. Isso é muito importante em qualquer área, inclusive na escolha profissional. A questão toda é não ser uma decisão de outro, mas sim uma decisão sua. Nunca se sinta obrigado a fazer alguma coisa porque outra pessoa assim o quer. E, infelizmente, nós vemos isso acontecer com muitas pessoas. Nós já tivemos muitas experiências de estudantes que nos relatavam que o desejo principal era fazer medicina, ou mesmo direito ou engenharia, e estavam ali por conta de uma pressão familiar. Então isso é terrível, porque jamais você estará de corpo e alma no exercício da sua profissão. Como foi a sua história? Conta aí pra gente. Escreve um e-mail no souodontopodcast@caminhocreativo.com ou diretamente no nosso perfil do Instagram, o @souodontopodcast. Conta lá pra gente no direct ou na mensagem. Deixa a gente saber como que você escolheu fazer odontologia e mais, se você em algum momento se encontrou e se está satisfeito com essa profissão. Escolheremos as melhores histórias para contar aqui no episódio futuro. O Sou Odonto é um projeto do Caminho Criativo Produções Audiovisuais com o apoio da Dental Realce. Tudo o que o estudante e o profissional de odontologia precisam em um só lugar. Participaram desse episódio Gustavo Rivera e Thiago Menegazzi na produção e apresentação e Julie Morato na locução. Edição e divulgação, Caminho Criativo.
Falou, pessoal, até a próxima. Eu escolho dar tchau pra vocês agora. Nossa senhora, que coisa horrorosa. Tchau.